No primeiro bloco do nosso programa, nós conversamos então sobre essa pretensão de mais uma empresa, mais uma mineradora, que é a Ferrous Resources do Brasil, em iniciar, e a gente espera efetivamente que não aconteça, uma mineração num patrimônio, mais um patrimônio paisagístico, natural, relevantíssimo em Minas, que é a Serrinha, que fica na Serra da Moeda. Beatriz, gostaria que você dissesse para nós como a sociedade já está organizada para resistir a isso, quem são as pessoas que moram no entorno da Serrinha e como que essa ONG, né, Abrace a Serra, tem atuado. Então, a ONG, como a gente estava dizendo, né, ela tem essa atuação há 4 anos nesse movimento do dia 21 de abril, e em 2010 a gente intensificou as ações e a gente tem agora um planejamento de atuar tanto do ponto de vista político quanto jurídico, da mobilização popular, né, e da comunicação. Então, Beatriz, só uma questão, vocês estão em rede também com outros movimentos? Claro, com certeza. Quais são esses outros movimentos que estão em rede hoje? Hoje a gente tem uma interlocução direta com o movimento da Serra da Gandarela, da Arcama Serra ali na Serra da Calçada, da Serra Azul, que é em Igarapé, São Joaquim de Bicas, e Brumadinho também. Então a gente tenta manter essa interlocução justamente para unir forças e tentar atingir. Isso é muito importante também, né, Beatriz, para a troca de experiência, né, de atuação jurídica, com certeza, de mobilização. Com certeza. Com certeza. Então, as pessoas que fazem parte hoje da ONG, né, que o quadro administrativo da ONG, são pessoas que estão localizadas nos diversos distritos e comunidades de Brumadinho. Sim. Para a gente fazer a nossa Assembleia Constituinte da ONG, a gente fez antes reuniões em todas as comunidades, as principais comunidades de Brumadinho, do interior principalmente. E hoje a gente tem representatividade do interior do município como um todo. Sim. Beatriz, às vezes as ONGs sofrem uma crítica, né? Porque uma ONG, ela precisa de recursos. Claro, com certeza. Para funcionar. Uhum. E como que a ONG Abrace a Serra tem conseguido esses recursos? Então, os últimos movimentos que a gente fez, né, esses protestos no dia 21 de abril, a gente contou com o apoio dos condomínios horizontais e dos comerciantes da região. Né? Nos últimos 3 anos, né, praticamente todos, né, a gente tem também tem tido também o apoio da Faculdade de Brumadinho. Né? Então realmente isso é uma preocupação da ONG, e quando a gente constituiu, fez a nossa Assembleia Constituinte e deliberou o estatuto coletivamente, a gente colocou como cláusula do estatuto a vedação, a proibição de financiamento por mineradoras e siderúrgicas, para evitar a manipulação da entidade desse setor, já que é uma entidade que visa proteger as montanhas, né? A gente tentou evitar a manipulação da entidade colocando uma cláusula de vedação desse tipo de financiamento. E por que 21 de abril e como que foi o 21 de abril desse ano? Qual a repercussão? Assim? Então, o 21 de abril ele foi escolhido propositadamente, né, que é dia de Tiradentes, que a gente relembra a Inconfidência Mineira e que representa a luta histórica dos mineiros contra a exploração das nossas riquezas naturais. Né, a gente vê que no século XVIII os inconfidentes brigaram, né, contra a exploração da coroa portuguesa, e hoje no século XXI a gente continua na mesma luta. Né? Então o 21 de abril é uma data emblemática por isso. E no dia 21 de abril, né, passado, agora de 2011, a gente fez esse movimento que foi muito bonito mesmo, e reuniu 6.000 pessoas vestidas de branco na serra, deram seu abraço simbólico. E antes a gente teve apresentações de grupos culturais da região, os capoeiristas de Suzana, que é uma comunidade lá perto da Serrinha. Teve a dança da peneira, que é da comunidade quilombola de Marinhos. Teve o Rei Batuque, que é um cantor regional, que é também da comunidade quilombola de Marinhos. E a gente teve a oração do padre da região, que lembrou a questão da campanha da fraternidade desse ano, né, que é justamente preservação do meio ambiente, da biodiversidade. E fizemos o abraço simbólico, que foi muito bonito mesmo, e a gente já está organizando o próximo abraço do dia 21 de abril de 2012, que com certeza vai acontecer. Bem proativo, né? Isso. Beatriz, fala pra gente uma coisa, já houve audiência pública para
resolver sobre... Quer dizer, a audiência pública ela não é deliberativa, né? É apenas consultiva, já é um problema, né? A audiência pública. Mas já houve audiência pública acerca dessa mineração lá na Serrinha? Então, não teve audiência pública do processo de licenciamento, Sim. né? Que tem que ocorrer. Porque não chegou nessa fase, né? Está ainda no DNPM. Mas a gente teve já 2 audiências públicas na Assembleia e a gente está para marcar uma terceira na Assembleia discutindo esse problema. E nas audiências foi possível perceber que a população toda pretende, não quer o empreendimento, quer o monumento natural. Beatriz, outro aspecto que eu acho que é um ponto falho das audiências públicas é a oportunidade efetiva da comunidade ou das ONGs se manifestarem. Eu me lembro, algumas audiências públicas que eu já participei, então são tantas autoridades que vão para a mesa e normalmente dá muito tempo para as autoridades falar. Quando chega a vez do povo, da comunidade falar, o tempo muito restrito. Como que ocorreram houve efetivamente uma oportunidade da sociedade se manifestar? Ou foi meio manipulada? É dada a oportunidade, sim. Só que o problema que a gente vê é justamente isso que você acabou de colocar. Elas são audiências... Elas não, do ponto de vista prático, se a comunidade inteira, por unanimidade, disser não queremos o empreendimento, ele não se justifica sob o ponto de vista econômico, ambiental, social, cultural, não adianta, isso não vai influenciar na decisão do administrador público, né? Inclusive, você me desculpa até fazer um parênteses, que a Serrinha, é importante a gente colocar, que ela não se justifica nem sob o ponto de vista da geração de emprego e renda. Sim. Né, por causa dessa questão depois que a gente teve acesso ao projeto... A empresa promete gerar quantos empregos? Então, ela diz que vão ser... Ora, ela fala 1.000, 2.000, 3.000, mas depois que a gente teve acesso ao projeto, a gente viu que a mina, no ápice da sua produção, ela vai gerar um pouco mais de 300 empregos. E lá naquela região tem vários condomínios horizontais, né? Tem no mínimo 7 ali ao pé da serra. Um condomínio horizontal, que eu tenho a informação, que é o Retiro do Chalé, ele tem 1.035 unidades, ele gera, entre prestadores de serviços e funcionários diretos, ele gera mais de 3.000 empregos, sem mencionar a dinâmica econômica que foi instalada em razão desses condomínios e do turismo local, etc. Então, nem sob o ponto de vista da geração de emprego e renda, a gente justifica a instalação desse empreendimento. Um empreendimento desse, normalmente as mineradoras escoram muito nesse argumento, né, da geração de emprego. Eu acho que é importante você enumerar para nós os efeitos perversos da mineração. Uhum. Como que funciona e vamos tentar enumerar aqui quais são as consequências, o chamado passivo que uma atividade minerária deixa, não só o passivo ambiental, mas o passivo social e assim, econômico mesmo, você já olha sob o aspecto do emprego. Isso. Mas enumera para nós, Beatriz. Então, além dessa questão da geração de emprego que e renda, é muito pouco, que é né? muito pouco, também não se justificaria, a gente tem também a questão ambiental, que ela é notória, né? Que é o rebaixamento do lençol freático. É a remoção de uma quantidade de terra muito grande, né? Exatamente, para poder tirar o minério. Aí isso gera um rejeito muito grande, um resíduo muito grande, que deve ser depositado, né? Na pilha de estéreo e na barragem de rejeito. Então, para instalar uma mineradora com uma capacidade dessas de 10 milhões de toneladas de minério de ferro, você impacta no mínimo 1.600 hectares. Né? 1.600 hectares, exatamente. Então, é muita coisa. Se você pensar que um hectare são 10.000 metros, né? Então, é muita coisa, né? Olha para você ver, um assentamento como Pastorinhas, no Brumadinho, 14 hectares de terra, eles produzem hortaliças e legumes e dá renda para 20 famílias. Isso. Então, você vê, em 14 hectares. E são 1.600 hectares. Então, é um impacto ambiental violento, sob esse ponto de vista. Nas montanhas, a gente tem os campos rupestres, que é o ecossistema mais rico que a gente tem hoje, né? Que com uma biodiversidade muito rica, com espécies de flora endêmicas, espécies de fauna ameaçadas de extinção. Tem a questão das nascentes de água, tem um aspecto cultural da região, porque ali nessa região tem muitas comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Palmares, outras ainda por reconhecer.
tem o patrimônio histórico e cultural da região. Piedade do Paraupeba foi uma das primeiras cidades criadas pela expedição de Fernão Dias, né? Então, que está ali logo abaixo da Serrinha. Então, a gente tem um patrimônio histórico e cultural muito grande, sem mencionar o nosso potencial turístico da região, que ele tem o Clube de Voo Livre, né, com os voadores, vários restaurantes, pousadas e etc. Né? Então, tem essas nuances todas que prejudicam o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, né? E também não é só tirar o minério, separar, tem a lavagem, né, do minério. Que a usina de beneficiamento. Quer dizer, separa o minério de ferro da terra. E como que vai ser o processamento para depois retirar ou exportar esse minério? Como que vai ser? Então, a empresa, no processo dela no DNPM, ela alega que não definiu ainda a logística de ir para o porto e tal. Ela sugere que vai fazer um mineroduto, né, que ligue Brumadinho a Congonhas e Congonhas a Presidente Kennedy, o porto lá em Presidente Kennedy. Então, ela ainda, mas a princípio ela diz que vai usar a estrutura do transporte ferroviário que já existe ali na região. Mas demandaria, de qualquer forma, muita energia também no processamento. Sem dúvida. E isso tem o impacto, né, também dos resíduos, né, atmosférico, dos ruídos, né, isso tudo, das rodovias, os caminhões. As rodovias que ficam completamente destruídas com esse tipo de atividade. E também, normalmente, essas empresas elas não conseguem absorver mão de obra qualificada, geralmente são os piores empregos, são as pessoas da região, né? A maioria... de operação e manutenção da mina, eles pegam as pessoas da região, e os empregos de alto escalão, eles já trazem vem de outras regiões. Cidades, então também. E a compensação financeira, econômico-financeira com o tributo, vale a pena? Não, também não vale a pena, né? Se você for pensar, é absurdo. A empresa, a mineração hoje, ela quando ela alega que o produto dela, o minério, vai ser direcionado ao mercado externo, ela tem isenção de ICMS, de PIS e COFINS. Então, nem sob o ponto de vista tributário se justifica, porque ela vai pagar só o CEFEM, né, que é os royalties, que é 2% sobre o lucro líquido, não é nem sobre o bruto, e paga o imposto de renda. Né? Beatriz, eu acho que já passou de hora de o povo mineiro, principalmente do entorno, passou de hora de não aceitar mais, mas tem muito discurso ainda defendendo a mineração como se fosse ainda um caminho do desenvolvimento, tudo. Que mensagem você aí como presidente da ONG Abrace a Serra deixaria então para nossa sociedade, né, em vista disso? Eu acho que é justamente isso, já passou da hora do povo mineiro se mobilizar, que a gente vive hoje uma economia baseada na monoexportação, e isso não é saudável para a economia também. As jazidas, elas vão se exaurir em algum momento. Então, olha Itabira, né? A gente tem que pensar nisso. O que vai ser dessas comunidades depois que essas minas se exaurirem? A gente vai acabar com o nosso turismo, nosso potencial ambiental, né? Eu acho que tem que ter também uma atenção do poder público, principalmente em Minas Gerais, para a questão da produção do conhecimento científico, para buscar alternativas. Parar de exportar produto primário, né? Parar de exportar produto primário é uma atividade que já se reconhece ultrapassada, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria é que participem dos movimentos, sabe? Não se omitam mesmo, porque realmente a gente precisa do envolvimento de todos os cidadãos. A gente vive numa democracia, o poder emana da gente, né? Então a gente precisa de mobilização mesmo. Então, acho que é participando dos movimentos, como o 21 de abril, que ano que vem já vai ter, outros movimentos que a gente vai promover. Gostaria de convidar todos... Está tendo um encontro dos movimentos sociais, né, na dos atingidos pelas barragens, né, do Sem Terra, etc. E também, quem quiser acompanhar mais sobre a ONG, o Abrace a Serra, entrar no nosso blog, que é o abraçaserradamoeda.blogspot.com.br. E também a gente tem o Facebook da Serra da Moeda, e aí lá a gente tem mais informações, vocês podem entrar em contato, o movimento é aberto, é nosso, o direito ambiental é um direito difuso de todos, né? Todos têm que se envolver. Tá bom, Beatriz. Então nós chegamos ao final de mais um programa Palavra Ética, agradeço muito, aí trouxe tantas informações e muita garra, né, nessa luta aí contra as mineradoras, basta de mineração, principalmente aqui no entorno
da região metropolitana de Belo Horizonte. Agradeço também a toda a equipe aqui da TV Comunitária que nos ajudou na preparação desse programa e a você, telespectador, que sempre está aí nos acompanhando e nos incentivando a continuar com os nossos programas. Até o próximo.